Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre gestão, liderança, relacionamento, clima organizacional. E para tratar desse assunto, nós convidamos o Orlando Merluzzi, que é CEO da M8 Management Consulting Group e também autor deste livro aqui que eu tenho em mãos, Potência Corporativa, transformando o clima organizacional e a adrenalina em resultados para a organização. Esse livro aqui foi publicado em 2017 pela Pensamento Corporativo, editora Pensamento Corporativo. Orlando Merluzzi, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de trazer parte aí do seu conhecimento e da sua experiência aqui para o mundo corporativo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço pela gentileza do convite. É um prazer enorme estar aqui. Vamos começar por definir alguns conceitos. O Claro. que significa o clima organizacional? Bem, o clima organizacional é a forma como as pessoas se interagem dentro do ambiente corporativo. Essa interação, ela ocorre de várias formas, mas lembre-se que as pessoas sempre em interação, elas estão em um processo de inteligência emocional. A inteligência emocional é como as pessoas criam ou não um ambiente positivo, uma agenda positiva. Se você estender essas relações interpessoais dentro do ambiente corporativo, sabendo que os departamentos são feitos de pessoas, nós temos o conceito da relação interdepartamental. Essa relação cria, por consequência, a, a emoção corporativa. Então, o clima organizacional ele é resultado direto dessas relações interpessoais. Quem é que é o responsável pelo clima dentro da organização, dentro da empresa? Bem, o responsável, todos são responsáveis, mas o gestor do departamento, o gestor da empresa, ele tem como obrigação manter o clima organizacional bom. Não existe, Milton, em 33 anos de mundo corporativo, eu tive a felicidade e o privilégio de trabalhar em 5 organizações distintas, multinacionais de culturas diferentes. Então, eu vivi uma diversidade muito grande cultural. E há 20 anos eu acompanho o clima organizacional e eu tento mapear isso. Nos últimos 4 anos, eu intensifiquei esses estudos. Mas o que eu observei é que um ambiente com um bom clima organizacional é muito mais suscetível ao sucesso, e um sucesso sustentado. Aonde eu observei o sucesso, o clima organizacional era bom. Aonde eu observei o fracasso, o clima organizacional era ruim. E olha que eu passei na minha carreira, desde o chão de fábrica até posições de diretoria, gestão, vice-presidência, conselho, fui ombudsman. O ombudsman é uma posição fantástica, é riquíssimo numa carreira você poder passar por essa posição de ombudsman. Eu observei, eu vivi situações de euforia corporativa, a depressão, a ansiedade, ao fracasso e ao sucesso corporativo. Em todas elas, foi possível mapear muito bem o clima organizacional e o impacto dele nos resultados da organização e nos resultados departamentais. Quais são os elementos que compõem esse grande guarda-chuva que gera um clima melhor dentro da empresa, um clima mais saudável nas relações? Bem, as relações, eu utilizo sempre um método. Se você imagina um iceberg, você acima do nível da água, você tem todos aqueles elementos da empresa, da organização, do departamento e da mesmo das relações que são visíveis. Então você tem estrutura, recurso, treinamento, planejamento, plano de meta, você tem tudo aquilo que que permite com que a empresa consiga alcançar os objetivos. Eu pergunto, por que então não faz sempre 100% dos objetivos? Porque acontecem coisas que não são previstas e que também são difíceis de mapear. Aquilo que está abaixo do nível da É água. aquilo que não aparece. O que não aparece? O que está abaixo do nível da água são os elementos inerentes das relações humanas. E elas aparecem no mundo corporativo, assim como em sociedade, assim como na família, que são a sacanagem, a traição, a fofoca, a preferência pessoal, a diferença pessoal, a bajulação.
Tudo isso daí cria um ambiente de perda de confiança. Então, o que está no nível da água, aquela fronteira que define e que sustenta o clima organizacional, eu costumo dizer que é o respeito, a ética e a confiança. Podemos falar sobre cada um deles, né? Até porque vocês lá na M8 Management Consulting Group, que é a consultoria da qual você é sócio e CEO, vem desenvolvendo ao longo dos anos pesquisas com colaboradores, com líderes, para buscar entender como é que está funcionando o clima dentro das organizações. Dos resultados alcançados, o que você resumiria para nós aqui, para que a gente possa até depois ampliar dentro de alguns desses aspectos aos quais você chamou atenção, especialmente respeito, ética e confiança? Os resultados são surpreendentes. A primeira pesquisa, como eu disse, eu intensifiquei o estudo e eu até defendi essa tese da potência corporativa. A potência corporativa, ela é a correta gestão do clima organizacional. Em 2016, nós fizemos uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas, colocando perguntas sobre o clima organizacional que não são regularmente postas nas pesquisas de clima organizacional. São pesquisas mais diretas, são perguntas mais diretas que deram aos respondentes a oportunidade de falar sobre algumas coisas que nem sempre são perguntadas. Então, nós atacamos a parte de bullying, a parte de assédio moral, a parte de confiança nas pessoas, a parte da mentira, a parte das relações amorosas dentro do ambiente de trabalho. Em 2016, a pesquisa me trouxe uma informação muito rica e originou o livro Potência Corporativa. Repetimos essa pesquisa em 2018 e agora em 2019. Então são 3 anos. Tem uma coisa interessante, onde nós observamos na evolução das pesquisas. Hoje, essa última agora, que nós terminamos no mês passado, foram 1.287 pessoas respondendo. Lembre, 2016 era a parte mais profunda da crise econômica que nós vivíamos. Hoje a coisa já parece estar voltando. Então são 2 momentos bem distintos e eles também refletem na pesquisa. Mas os resultados de bullying, assédio moral, a parte da mentira, a parte da traição, a parte de ser prejudicado ou não no ambiente, está presente e de uma forma bastante consistente nas 3 pesquisas. Isso surpreendeu Quer bastante. dizer, existe um padrão, portanto? Olha, dá para dizer que há um padrão. Na pesquisa de 2016, nós tivemos a maior parte dos respondentes entre 35 anos de idade, 36 anos de idade e 54. Nessa agora de 2019, nós tivemos a maior parte dos respondentes entre 26 e 45 anos de idade. Então, houve uma migração e foi também interessante porque a gente consegue perceber essa situação. O padrão, infelizmente, se eu posso chamar isso de padrão, não deveria, né? Essa situação corporativa, essa situação das relações, que eu chamo de elementos nefastos das relações, que drenam a capacidade da empresa em inovar e empreender. Então, isso é muito ruim. Agora, há ferramentas de controle disso. Vamos começar, então, por alguns pontos dessa pesquisa. Você se referiu lá à confiança. Qual é o nível de confiança que existe hoje entre líderes e liderados? Olha, a pesquisa, essa última agora, ela diz que apenas 32% confiam nos seus colegas de trabalho. E outra coisa, a pergunta, você confia nos seus colegas de trabalho, ela deixou claro, em termos de retidão de conduta, em termos de honestidade. Então, a confiança, ela não é só aquela questão da expectativa, o que uma pessoa espera da outra. Nesse caso, existe algo a mais, que é você confia, em termos de retidão de conduta, em quem está com você, ou na empresa, ou no departamento. Isso é muito ruim. Então, existe uma outra parte que... Só interrompendo já aqui, mas quer dizer, você não confia no colega que está ao seu lado. Eu não estou sequer falando aqui do liderado, de quem me lidera. Existe um grande nível de desconfiança
das pessoas que fazem parte daquele departamento, daquele ambiente. Isso é péssimo. E também existe uma boa parte que diz que talvez não confie. Olha, em termos de confiança, não tem meio termo. Ou é ou não é. Então, somando os dois, o índice é muito grande. E isso impacta de que maneira a relação e a própria produtividade da empresa? Olha, ele não impacta sozinho, porque o que acontece é que quando a gente olha essa pesquisa, ela dificilmente pode ser analisada individualmente. O que a gente faz? A gente trabalha com uma análise mais complexa, um processo um pouquinho mais amplo. Nós temos que abrir o leque. Então, o que nós mapeamos no ambiente corporativo não é só a questão da confiança, é a questão, também são os outros elementos que compõem o clima organizacional. Lembra que nós estamos falando do clima organizacional como um elemento que propicia o ambiente para inovar e empreender. O resumo disso é o seguinte: um ambiente ruim faz com que boa parte dessas pessoas se sintam mal. Se as pessoas se sentem mal no ambiente, para onde elas vão? Na primeira oportunidade, elas vão tentar sair. Na primeira oportunidade, elas vão. É aquele momento que os currículos estão voando pelo mercado. Por algo é. E depois nós fizemos também a pergunta: o que te deixa feliz? O que te deixa satisfeito? O que te deixa insatisfeito? Isso foi fantástico, porque, logicamente, que tirando o primeiro ponto, que é salário e remuneração, né, um salário ótimo é o ponto mais lembrado, né? Depois você tem o que te deixa satisfeito é o respeito pelas pessoas. Quando nós invertemos a pergunta, o que te deixa insatisfeito, tirando salário e remuneração, a segunda parte foi confiança. E aí nos leva lá a questão do assédio moral que vocês mediram, das questões relacionadas a bullying, tudo isso impactando essas relações. Tudo isso impactando as relações. De novo, o que eu digo é, todo esse processo ele está bastante consistente. As pesquisas são consistentes. E o que me chama a atenção é que, por que elas são consistentes? Por que isso existe? Nós vivemos hoje um mundo de comunicação ampla, aberta e restrita. E as coisas continuam como era, mais ou menos como era antigamente. Eu te digo que precisa ser trabalhado isso. Como eu falei, nós levantamos o tapete e as coisas estão lá embaixo do tapete. Às vezes é muito cômodo para uma gestão, para um departamento de recursos humanos ou para uma empresa, você ter os quadros na parede de missão, visão, valores, as próprias políticas, o compliance, mas nem tudo é aplicado como deveria ser. Então nós precisamos tirar essa política dos quadros e efetivamente praticar. Eu conheço empresas que praticam, que realmente praticam, mas outras que mantêm mais como um elemento, um adorno nas paredes, nos computadores, nas telinhas dos telefones celulares. As pessoas mentem muito no ambiente corporativo? Eh, Também temos que separar o que é mentir e omitir, porque havia três perguntas. Uma delas era: você já mentiu? A outra, a resposta era sim, menti. A outra, não, apenas omiti. E a outra, não. A omissão, muitas vezes, ela tem uma boa causa, né? Você omite para evitar um conflito, para evitar um problema. Você sabe que um ambiente onde há conflitos, ele se torna meio que um incêndio descontrolado. Ele corre o risco de tornar um incêndio descontrolado. Então, as pessoas, muitas mentem, outras omitem, talvez para evitar conflitos maiores. Tá. Mas tem um ponto curioso na pesquisa que vocês vão lá entender o seguinte: quando você pergunta a pessoa, você mente? Um percentual pequeno diz que sim, se você levar em consideração o conjunto da obra. Agora, se você diz assim, mentir para você, aumenta consideravelmente. 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 E uma outra coisa que nós observamos também, Ou seja, alguém está mentindo aí, né? alguém está mentindo, alguém está mentindo, mas uma coisa, mas isso é meio que natural, isso não ocorre só no ambiente corporativo, isso ocorre na sociedade, na família, é, faz parte do ser humano, é inerente às relações interpessoais. Agora, uma outra coisa interessante também foram que em todas as pesquisas nós perguntamos se você demitiria o seu chefe. Essa é uma pergunta difícil,
mais de 40% dizem que sim. Se pudessem, demitiriam o chefe. Por que essa relação? Isso é um subproduto da falta de confiança, que é um dos 3 elementos que sustentam que estão no nível da água: a ética, o respeito e a E a falta de confiança. Ou a confiança. No E caso, a a confiança. confiança, no caso, a Ética, confiança. respeito e confiança É, são 3 desses elementos que dão sustentação que para dão tudo isso. sustentação. Outra coisa, Milton, a questão da ética no mundo corporativo. Ela não é diferente da ética na sociedade. Ética é a capacidade de julgar os valores. Ética é capacidade de julgamento. Você julga os valores. Os valores são os valores morais, ou a moral, é a regra. A forma como as pessoas julgam isso e interpretam resulta na ética. Há dois pontos preocupantes. Primeiro, que para você julgar, você tem que ter capacidade. Capacidade de raciocínio, capacidade intelectual. E um dos pontos deficientes que nós temos hoje na sociedade, e no Brasil principalmente, é a educação básica. Educação básica pode levar as pessoas a uma capacidade de julgamento deficiente lá na frente. Portanto, eu até escrevi um artigo uma vez onde ele dizia que a ética corre perigo, né? Então, isso também se extrapola dentro do mundo corporativo. Então, a capacidade de julgamento é uma situação que preocupa. Isso as empresas não têm como desenvolver, não há treinamento para isso. Você desenvolve os funcionários na liderança, capacidade de liderança, capacidade de gestão, mas você não consegue desenvolver a capacidade de julgamento dessas pessoas. Nós estamos conversando com o Orlando Merluzzi, que é CEO da MA8 Management Consulting Group, em consultoria, que é responsável por pesquisas sobre clima organizacional e trabalha no campo da gestão dentro das empresas. Convidei os ouvintes a fazerem perguntas e eu quero repassar algumas dessas perguntas. Uma delas assinada aqui pelo Luiz Carlos Santos, que nos acompanha pelo Facebook, que comenta o seguinte: o clima é resultado da modulação do sistema operacional da organização e não só contrário. Ou contrário. O que modula o sistema operacional é a cultura definida pelos donos e CEO, na opinião do Luiz Carlos Santos, e eu queria, a partir dessa relação que ele faz, um comentário seu. Sim. Veja, como eu citei, que eu vivi 5 culturas diferentes. E uma diversidade muito grande. Norte-americana, alemã, sueca, italiana e chinesa. E em todas elas eu observei que elementos da cultura definido pelo dono ou pelos donos ou definido pela própria cultura do país, coisas que naturalmente se encaixa na empresa, elas são meio que cláusulas pétreas do processo. A outra parte é a parte da relação interpessoal. As emoções, como que você administra as emoções. O departamento é feito de pessoas e o departamento ele é um momento ele é a emoção em ebulição. Então você tem as relações, a inteligência emocional, se interrelacionando com o outro, buscando sempre, ou deveria, a agenda positiva. Então, se isso falha, impacta diretamente o clima organizacional. Então, a modulação da cultura, como falou o nosso ouvinte, ela, sem dúvida, ela entra nesse processo, mas tem algo a mais do que isso. A Cristiane Delgaudio, que também nos acompanha pelo Facebook, escreve o seguinte: o que é mais importante saber sobre o relacionamento corporativo em tempos de comunicação digital para quem não é da geração millennium? Ótima pergunta essa. Inclusive, no meu livro, há um capítulo onde eu falo sobre o conflito das gerações. Você sabe que a geração Y, Milton, ela está chegando aos 40 anos de idade. Chegou aos 40 anos de idade. E começam a assumir posições de comando, posições de controle, ainda sem grandes realizações, porque eu costumo dizer que muitas das posições nos conselhos ainda pertencem à geração X. Mas esperava-se um conflito de gerações. Esse conflito não aconteceu. Houve uma adaptação. Quem era das gerações mais antigas
buscou se aproximar, as gerações mais novas também cederam um pouco, e o esperado conflito de gerações, ele não ocorreu. E isso se reflete também no mundo corporativo. Então, a tecnologia, a parte da comunicação digital e a transformação digital, como ela é hoje, ela exige um processo de gestão, principalmente sobre a ética e sobre o comportamento das pessoas na utilização dessa comunicação, na utilização dessa transformação digital, exige um processo, uma reavaliação, um amadurecimento no processo de gestão de como essa transformação digital impacta a empresa, os resultados e também o clima organizacional. Veja, por exemplo, a questão dos aplicativos, do WhatsApp, por exemplo. Né? As empresas estão colocando normas, não só por questões éticas e comportamento, mas por questões legais também, né? Como para se preparar e para evitar riscos legais por causa disso. Acho que ainda estamos engatinhando, tem muita coisa para acontecer nessa área. Orlando Merluzzi, nós falamos muito hoje que dentro da economia moderna e das organizações modernas, o compartilhamento de conhecimento é fundamental. Como é possível compartilhar conhecimento se há um nível de desconfiança ainda alto entre os parceiros, como você mostra na pesquisa desenvolvida pela M68 Management Consulting Group? Essa é sensacional, porque imediatamente após a pergunta sobre... Aliás, essa pesquisa ela está disponível ao público no portal do pensamentocorporativo.com, que é um blog que eu comecei a escrever em 2013, ele cresceu muito. Hoje muitas pessoas escrevem nesse blog, ele não tem fins, é sem fins lucrativos, o objetivo é difundir as boas práticas da gestão, da ética, da cultura, do clima organizacional, da governança corporativa. Esse é o objetivo. Muita gente boa escreve lá. Essas 3 pesquisas estão disponíveis lá, inclusive para fazer o download em PDF. A pesquisa é riquíssima e qualquer pessoa pode ir lá e fazer o download. Então, a pergunta é, como compartilhar o conhecimento? Num clima de desconfiança. É sensacional, porque uma das perguntas é se você confia ou não. Logo em seguida, a pergunta é, você contaria um segredo ou uma confidência para um colega de trabalho? É impressionante que os números não batem, porque as pessoas, há um grande índice, um grande nível de desconfiança e a quantidade de pessoas que compartilhariam essas informações pessoais, um segredo, é muito grande. Então, mesmo assim, as pessoas precisam compartilhar. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, e eu sempre digo isso, inclusive em palestras, em artigos, conhecimento é poder. Mas hoje em dia, quem retém o conhecimento para si, achando que está retendo o poder consigo, está cometendo um grande erro, porque vai se tornar uma ilha. Então, há um artigo meu sobre isso, um capítulo no livro que diz quando o CEO se torna uma ilha. É quando as informações não são compartilhadas, da mesma forma que ele não compartilha, ele também não vai receber. E aí se torna uma ilha. Eu trabalhei com um CEO, o Milton, que na época eu era diretor, e esse CEO ele teve um grande sucesso no compartilhamento de informações com suas equipes, porque ele fazia reuniões regulares, não só com os diretores e gerentes, mas com toda a liderança da empresa. E ele fazia com que todos pensassem como um CEO, com a responsabilidade de CEO. Essa é a melhor forma de você compartilhar, fazer com que todos pensem com o mesmo grau de responsabilidade que você. Diante de tudo isso que você acompanha dentro das empresas, como é que se cria um ambiente de confiança, um ambiente mais saudável para que a gente possa explorar toda a potência corporativa? A confiança, um ambiente com uma boa confiança, não é, ao contrário do que muitos pensam, um ambiente com um bom clima organizacional. Não é aquele ambiente momentâneo porque saiu o bônus ou porque foi alcançado algum objetivo momentâneo. O clima organizacional ele é construído no dia a dia. É como a reputação. Reputação você constrói no dia a dia e pode destruir da noite para o dia. O clima organizacional é igual. Você constrói no dia a dia.
Para isso, há um processo de gestão, de comunicação, comunicação aberta, franca, transparente, como essa que eu acabei de lhe falar. É, difundindo o conhecimento, não segurando o conhecimento apenas com alguns pontos na organização, algumas pessoas, mas difundindo, compartilhando o conhecimento. Isso traz confiança. Agora, se o ambiente já está contaminado, existem ferramentas que nós utilizamos para diagnosticar, aprimorar e perpetuar o bom clima organizacional. E passa pela comunicação, porque eu vejo, por exemplo, que num dos temas que vocês abordam na pesquisa está na acessibilidade ao chefe. Quer dizer, você considera o seu chefe acessível para uma conversa profissional, discussão de proposta, solicitação de feedback? Quer dizer, passa pela necessidade de haver essa troca de informação, essa conversa e essa abertura para essa troca de informação. E esse índice é muito positivo, porque mais de 60, acho que, se não me falha a memória, 62 ou 64% das pessoas... 64% das 64%. pessoas se apresentam na faixa entre 3, 4 e 5, que são De os certa níveis mais altos Exatamente. de acessibilidade. Isso, consideram o chefe acessível para uma conversa. Isso é bom. Isso é uma contaminação positiva dentro da cultura organizacional, onde a acessibilidade às lideranças em todos os níveis deve ser preservada, deve ser aberta, deve ser verdadeira, transparente. Essa mudança que se precisa fazer dentro do ambiente para ter uma melhoria, ela passa pelo RH? Então, o RH ele tem a obrigação de monitorar, mapear e estabelecer os processos, as ferramentas de saneamento de tudo isso. Não significa que todas as empresas têm ambiente ruim, não, não é isso. Há muitas empresas com ambiente muito bom, ou porque já nasceram dentro de uma cultura que permite isso, ou porque já implementaram um processo de saneamento. Então, o RH tem papel fundamental para fazer com que o ambiente seja propício ao clima organizacional. Lembre, clima organizacional bom, ambiente propício para inovar e empreender. Mas os gestores têm a obrigação. Existe uma pergunta nessa pesquisa onde diz se o gestor identifica claramente o clima organizacional na sua área. Apenas 27% dizem que sim. Esse índice é baixo. Então tem que começar a trabalhar aí. Por que o gestor... ser líder, não é só aquele que faz as coisas acontecerem tecnicamente. É aquele que entende também as relações interpessoais, as relações humanas, a emoção corporativa, a inteligência emocional e faz com que aquele ambiente seja propício às agendas positivas. Se a gente pudesse tentar aqui resumir toda essa nossa conversa e levar em consideração também que muitas das pessoas que nos acompanham aqui estão lá nas suas empresas, talvez percebendo várias dessas coisas que vocês identificaram na pesquisa. Do ponto de vista nosso individualmente, profissional, o que nós podemos fazer para tentar mudar esse cenário no ambiente em que nós trabalhamos? Ser um agente de transformação no ambiente que trabalhamos, sem necessariamente depender que o CEO, que o dono da empresa perceba isso. Mas será que eu não consigo melhorar o ambiente em que eu estou, no meu entorno, pelo menos? Consegue. Nós temos as ferramentas, o processo de saneamento disso, que é um processo que nós utilizamos nas empresas, ele passa pelo diagnóstico, ele passa pelo mapeamento, as pesquisas individuais, não só para entender as pessoas, mas também para entender a cultura da empresa. Estabelecemos um plano de ação, mas o mais importante, na empresa nós treinamos alguém que vai dar continuidade a isso. Porque uma consultoria nessa área, ela tem que ter data para entrar e data para sair. Ela não pode ficar... uma consultoria, eu sou um pouco crítico a isso, as consultorias que entram e criam uma certa dependência no cliente. Eu sou bastante crítico a isso. A consultoria tem que ter data para entrar e data para sair. Ao sair, ela tem que deixar um legado. Agora, nós treinamos as pessoas que vão dar continuidade a isso, mas isso não funciona se não tiver um embaixador. Esse embaixador, que deve ser a figura mais alta na empresa, ou se ele não puder ser o embaixador por questões de agenda, tem que ser a figura mais representativa, aquele que é um exemplo dentro da empresa, o embaixador vai dar continuidade a isso. É o que nós chamamos de perpetuidade. Isso eu aprendi lá atrás, quando fui ombudsman. Ser ombudsman, você tem a delegação da pessoa mais alta da companhia. Um ombudsman que não é nomeado pelo presidente da empresa, ele não tem chance de ter sucesso. Uhum.
Individualmente, o que eu posso fazer? Individualmente, a conscientização, você pode tentar se entender, tentar entender o seu processo de inteligência emocional, tentar entender como você pode transformar aquela relação melhor. E saber que, se aquele ambiente for ruim por vaidade, vaidade é um dos itens que está embaixo da linha d'água. Se aquele ambiente for ruim por vaidade, vai afetar você. Afetando a empresa, vai afetar você. Então, tente compreender dentro daquilo que está abaixo da linha d'água, o que está te afetando? Ou o que você está sendo um elemento fomentador? Você está sendo fomentador de algum daqueles itens? Se você é um fomentador, você tem que entender, tem que ter a humildade de mudar isso, porque mais cedo ou mais tarde isso vai se voltar contra você. Talvez alertando aos colegas e à própria empresa de que está na hora de a gente dar uma olhadinha para o clima da nossa organização. Sem dúvida, isso você tem que fazer, isso as pessoas, inclusive, tanto na empresa quanto fora da empresa, porque outro item a maioria das pessoas consideram que o relacionamento social fora da empresa é bom para o clima organizacional dentro da empresa. Esse índice é bem alto. Então, você precisa, dentro desse meio, ser o elemento fomentador do que está acima do nível da água e tentar evitar aqueles elementos ruins. Mas, olha, não vamos tapar o sol com a peneira. Se não houver comprometimento da gestão, é muito difícil você conseguir mudar o ambiente. Orlando Merluzzi, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. O prazer foi todo meu. Um grande abraço a todos. Até uma próxima oportunidade. Orlando Merluzzi, CEO, sócio-diretor da MA8 Management Consulting Group, também autor do livro Potência Corporativa, transformando o clima organizacional e a adrenalina em resultados para a organização. Livro esse publicado pela Pensamento Corporativo. A você que participou dessa nossa conversa, o nosso agradecimento também. Queria lembrar que nós temos um campo de discussão, um espaço para trocar informação. É o nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Você vai lá, se inscreve e a partir do momento que o seu nome é aceito, vai ser aceito assim que eu chegar lá, pode ter certeza, não paga nada. E você pode publicar o seu conhecimento, compartilhar o seu conhecimento e absorver também conhecimento de outras pessoas que estão por lá escrevendo com a gente. Então, contamos com a sua participação. Fizeram este Mundo Corporativo ainda melhor. No dia de hoje, Guilherme Dogo, Rafael Furugem, Clara Marques e a Débora Gonçalves. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.